Você toma café toda manhã? Talvez uma xícara, talvez duas, talvez três, com um café da manhã, depois do almoço, quando chega uma visita, quando senta para ver o jornal à tarde? O café está na sua vida há décadas. É parte da sua rotina, da sua cultura, da sua maneira de começar o dia. E com quase toda certeza, em algum momento alguém te disse para largar esse hábito. O médico, um filho, um vizinho bem intencionado, algum programa de televisão, que o café sobe a pressão, que o café é ruim para o coração, que o café não faz bem quando a gente já tem uma certa idade. Pois bem, o que eu preciso te contar hoje pode mudar completamente a forma como você olha para essa xícara que está na sua mão todas as manhãs. O que a ciência descobriu nos últimos anos sobre o café amargo sem açúcar e a circulação sanguínea, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, é tão diferente do que se acreditava 2 décadas atrás, que médicos que antes proibiam o café estão precisando rever o que ensinaram e o que aprenderam. Mas existe uma condição, uma única condição que muda absolutamente tudo. Uma diferença que separa o café, que protege do café, que prejudica. E depois dos 60, essa condição importa mais do que em qualquer outra fase da vida. Fica comigo até o final, porque o que vamos ver aqui hoje pode te libertar de uma culpa completamente desnecessária, ou pode te alertar para algo que você precisa mudar a partir deste momento. Meu nome é doutora Eliora Montes. Sou médico com quase 20 anos de experiência clínica e posso te dizer com total honestidade que o café é um dos temas que mais aparece no meu consultório. O paciente entra, senta e antes de contar qualquer coisa, me pergunta com uma certa vergonha: doutor, posso continuar tomando meu cafezinho? Com culpa, com esperança, com medo. Hoje eu te respondo com rigor e com honestidade. Mas antes de falar do café, preciso que você entenda algo fundamental sobre o que acontece no organismo de quem já passou dos 60, porque esse entendimento muda tudo. O sistema cardiovascular, depois dos 60, não é o mesmo que você tinha aos 40. As artérias perdem elasticidade de forma progressiva. O revestimento interior dos vasos, esse tecido fininho que os protege por dentro, perde parte da sua capacidade de produzir substâncias protetoras. A reserva cardíaca diminui, mas existe um elemento específico do envelhecimento vascular que quase nunca é explicado ao paciente com clareza e que é absolutamente central para entender por que o café importa tanto depois dos 60. A inflamação crônica de baixo grau nas paredes dos vasos sanguíneos. Pense assim, com o passar dos anos, as paredes das artérias acumulam um estado inflamatório silencioso. É como um fogo que arde muito devagar, sem que você perceba, sem dor, sem sintomas claros, mas que vai endurecendo, engrossando e deteriorando os vasos por dentro ano após ano. Esse estado inflamatório vascular silencioso é um dos principais motores das doenças cardiovasculares na pessoa mais velha. E é exatamente aqui que o café sem açúcar entra de uma forma surpreendente. O café é, entre todos os alimentos da dieta humana, uma das fontes mais ricas em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que existem. Uma única xícara contém mais de 1000 compostos bioativos. Entre os mais importantes está o ácido clorogênico, um polifenol, ou seja, uma substância natural de origem vegetal com poder antioxidante e anti-inflamatório, documentada em dezenas de estudos científicos rigorosos. Uma revisão publicada no periódico Nutrientes, que analisou dados de mais de 20 pesquisas sobre o tema, confirmou que esses compostos do café ajudam a preservar o revestimento interior das artérias, melhoram a função dos vasos e reduzem marcadores de inflamação no sangue. Mas esses compostos protetores do café funcionam de maneira muito diferente, dependendo de uma coisa, dependendo de ter açúcar presente ou não. E esse é o ponto central de tudo que vamos ver hoje. Guarda isso. Vou te explicar o primeiro efeito do café sem açúcar e preciso que você visualize o que vou te descrever. Dentro de cada artéria e cada veia do seu corpo, existe uma camada finíssima de células que reveste o vaso por dentro. Essa camada tem o nome endotélio. Pensa nela como o revestimento interior de uma canoinha. Quando esse revestimento está íntegro e liso, a água flui sem problemas. Quando começa a se deteriorar, a criar rugosidades e rachaduras, a água acumula, cria pontos de obstrução e a canalização começa a entupir no seu organismo.
Quando o endotélio está saudável, o sangue flui livremente. Quando o endotélio se danifica, por inflamação, por pressão alta, por açúcar elevado no sangue pelo cigarro, começa a se acumular gordura, cálcio e restos celulares, formando as placas que obstruem as artérias. Isso é aterosclerose. E a aterosclerose é a causa número 1 de morte cardiovascular no Brasil e no mundo. Agora, o que a ciência mostra sobre o café e esse revestimento? Um estudo publicado no periódico científico Microvascular Research demonstrou que a cafeína presente em uma única xícara de café melhora a função dos microasos. Esses vasinhos pequeninos que levam sangue até os tecidos mais distantes do corpo. Estamos falando dos vasos que irrigam os dedos das mãos, dos pés, os rins, a retina dos olhos. Exatamente. As estruturas que uma pessoa mais velha, com a circulação já comprometida pelo tempo, mais precisa proteger. E o mecanismo pelo qual isso acontece está relacionado à produção de óxido nítrico, uma substância que o próprio organismo fabrica para fazer os vasos relaxarem e se dilatarem, melhorando o fluxo sanguíneo. Outro estudo, esse publicado no European Heart Journal, acompanhou mais de 40 mil adultos e descobriu que aqueles que consumiam café nas primeiras horas da manhã tinham um risco até 31% menor de morrer por doenças cardiovasculares, em comparação com quem não bebia café. 31% a menos. Isso não é pouca coisa. E aqui está o que muda especificamente depois dos 60. Como o endotélio já é naturalmente mais vulnerável pelo envelhecimento, qualquer fator que o proteja tem um impacto proporcionalmente maior. A pessoa mais velha tem mais a ganhar com os compostos protetores do café e mais a perder quando esses compostos são neutralizados pelo açúcar adicionado. Deixa eu te contar sobre a Dona Aparecida. Ela veio ao meu consultório reclamando que as mãos e os pés dela estavam sempre gelados. Mesmo no verão, 74 anos, aposentada de Ribeirão Preto, uma mulher ativa e bem-humorada que não conseguia dormir direito porque os pés dela pareciam blocos de gelo debaixo do lençol. Os exames confirmaram um comprometimento na microcirculação. Esses vasinhos periféricos que levam sangue até as extremidades estavam funcionando de forma precária. Entre várias mudanças que propus, uma das mais simples foi essa. Ela parou de colocar as 3 colheres de açúcar no café que tomava a vida inteira. 3 meses depois, ela voltou ao consultório com um sorriso. Doutor, minhas mãos já estão quentinhas. Óbvio que não foi só o café. Fizemos outras mudanças também, mas o café sem açúcar teve um papel real nessa melhora. Mas agora vem o ponto que mais surpreende meus pacientes. E se você ficou com a pergunta na cabeça, mas doutor, o café não sobe a pressão? Aguarda porque a resposta vai te surpreender. Antes de continuar, se esse conteúdo está sendo útil para você, te peço 2 segundos. Dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana eu trago informação baseada em ciência, pensada especificamente para quem tem mais de 60 anos. Ativa o sininho para não perder nada e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Escreve aí a sua cidade. Adoro saber quem está do outro lado. Sobre o café e a pressão arterial. A resposta honesta é: depende, e o detalhe importa muito. Quando uma pessoa que não tem o hábito de tomar café bebe uma xícara, a pressão pode subir um pouco nas primeiras horas. Isso é real. A cafeína bloqueia temporariamente os receptores de adenosina, uma substância que o organismo usa para relaxar os vasos. Mas em quem toma café com regularidade, esse efeito praticamente desaparece. O organismo desenvolve tolerância à cafeína em questão de dias. A própria Sociedade Brasileira de Hipertensão publicou uma análise sobre esse tema e chegou exatamente a essa conclusão. O consumo habitual de café leva ao desenvolvimento de tolerância ao seu efeito sobre a pressão. Nos consumidores regulares, o impacto na pressão arterial é mínimo e o café contém outras substâncias, polifenóis, melanoidinas, potássio e magnésio, que contrabalanceiam o efeito da cafeína sobre os vasos, fazendo com que o efeito líquido seja muito menor do que o de cafeína pura. Uma grande meta-análise publicada na revista científica Circulation da American Heart Association, que reuniu dados de 36 estudos diferentes com mais de 1.200.000 pessoas, encontrou que o consumo moderado de café estava associado a menor risco cardiovascular, com a maior proteção observada entre 3 e 5 xícaras por dia. Menor risco, não maior. Isso em mais de 1 milhão de pessoas.
pessoas. Agora, existe uma exceção que preciso mencionar e que é especialmente relevante para pessoas mais velhas com hipertensão grave, pressão acima de 160. Estudos da American Heart Association mostraram que 2 ou mais xícaras por dia podem aumentar o risco cardiovascular nesse grupo específico. Se a sua pressão está muito elevada e sem controle, a conversa com o seu médico sobre o café precisa acontecer antes de qualquer decisão. Cada caso é único, mas para a maioria das pessoas acima de 60, com pressão controlada ou normal, o café habitual sem açúcar não é o inimigo que nos disseram durante anos. E se liga no que vem agora, porque esse próximo ponto é o que mais me impressionou quando me aprofundei nesse tema, e vai te dar uma perspectiva completamente nova sobre esse cafezinho da manhã. O café sem açúcar é uma das maiores fontes de antioxidantes da dieta humana. Não o abacate, não a laranja, não o espinafre, o café. Uma revisão publicada no periódico New England Journal of Medicine resumiu as evidências sobre os efeitos fisiológicos do café no organismo e concluiu que o consumo moderado pode reduzir o risco de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares. Em parte, graças a essa concentração excepcional de compostos protetores, o ácido clorogênico, principal polifenol do café, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e tem sido associado em revisões científicas a efeitos protetores sobre o coração, os vasos sanguíneos e o metabolismo da glicose. Uma revisão publicada no periódico de pesquisa da Cielo Brasil, levantando dados do Medline, Lilacs e Cielo, confirmou que todos os experimentos laboratoriais indicam o ácido clorogênico como um potente antioxidante com ação na prevenção de doenças cardiovasculares. Agora vem o ponto que mais quero que você entenda, porque é aqui que o açúcar destrói tudo. Quando você coloca açúcar no café, os antioxidantes do café continuam lá. O ácido clorogênico não desaparece, mas o que acontece é que o açúcar adicionado gera inflamação no organismo, produz radicais livres e trabalha ativamente contra tudo o que os antioxidantes do café estão tentando fazer. É como tomar um anti-inflamatório e ao mesmo tempo comer algo que provoca inflamação. As duas coisas se anulam. O café está tentando proteger as paredes dos seus vasos. O açúcar está tentando danificá-las. No final, quem vence essa batalha depende de quanto açúcar você coloca e com que frequência faz isso. 3 ou 4 colheres em cada uma das 3 ou 4 xícaras que você toma por dia ao longo de décadas. Isso é uma quantidade enorme de açúcar refinado entrando na sua corrente sanguínea várias vezes ao dia, criando picos de glicose, promovendo inflamação vascular, contribuindo para a resistência à insulina. E tudo isso enquanto a pessoa acredita que está tomando café, que é saudável, sem perceber que é o açúcar que está fazendo o estrago. Tem um paciente que se chama Renato, 67 anos, comerciante aposentado de Fortaleza, veio ao consultório com marcadores inflamatórios elevados no exame de sangue, o colesterol fora do controle e uma fadiga que ele não conseguia explicar. Quando fui revisar os hábitos dele com cuidado, o café estava no centro do problema. Não o café em si, mas o açúcar. 4 xícaras por dia, 2 colheres de açúcar em cada uma, 8 colheres de açúcar puro por dia, só no café. Quando ele eliminou o açúcar do café, junto com outras mudanças na alimentação, em 2 meses, os marcadores inflamatórios tinham melhorado de forma notável. Me disse algo que não vou esquecer. Doutor, eu pensava que estava tomando café. Era açúcar com gosto de café. Às vezes, a mudança mais poderosa está no detalhe que a gente repete há tanto tempo que nem enxerga mais. Mas o que vem agora é ainda mais sério e tem tudo a ver com a sua circulação de forma direta. Presta atenção. O quarto efeito é sobre o café sem açúcar e o risco de diabetes tipo 2. A conexão com a circulação é direta e precisa. O açúcar elevado no sangue age como uma lixa passando pelo interior dos vasos. Vai danificando, endurecendo, obstruindo. É uma das principais causas de doença arterial periférica, de problemas de circulação nas pernas, de formigamento nos pés, de danos na microcirculação dos rins e dos olhos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde,
mais de 16 milhões de pessoas vivem com diabetes tipo 2 e uma parcela significativa não sabe do diagnóstico, até que os vasos já passaram anos se deteriorando em silêncio. Por isso, qualquer coisa que reduza o risco de desenvolver diabetes está protegendo diretamente a circulação e o café sem açúcar. Segundo dados consistentes da ciência, faz exatamente isso. Uma meta-análise publicada no periódico Nutrition Reviews, que analisou 28 estudos prospectivos com mais de 1 milhão de participantes, encontrou uma associação inversa clara entre o consumo habitual de café e o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os participantes que aumentaram o consumo de café tiveram um risco menor de desenvolver a doença nos anos seguintes. E detalhe importante para essa conversa: tanto o café com cafeína quanto o descafeinado mostraram a associação protetora. Isso significa que não é só a cafeína que produz esse efeito, são os outros compostos do café, incluindo ácido clorogênico, que contribuem para a regulação do metabolismo da glicose. Além disso, pesquisadores da Harvard T.H. Chan School of Public Health, analisando dados de grandes cortes, estimaram que cada xícara diária de café pode estar associada a uma redução de cerca de 6% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. E um aumento no consumo de café de mais de uma xícara por dia ao longo de 4 anos foi associado a um risco 11% menor nos 4 anos seguintes. Depois dos 60, com o pâncreas naturalmente menos eficiente e a resistência à insulina maior do que nos anos mais jovens, esse efeito protetor do café sem açúcar sobre o metabolismo tem ainda mais valor. É uma camada adicional de proteção num organismo que já tem menos margem. Mas atenção! Esse efeito se observa no café sem açúcar. Quando você adiciona açúcar ao café, você está ao mesmo tempo fornecendo o antídoto e o veneno entra em maior quantidade. E olha que o próximo ponto é o que mais vai te surpreender, porque ele responde a uma pergunta que ninguém faz, mas todo mundo deveria. Dona Nilsa, 71 anos, professora aposentada de Belo Horizonte, chegou ao meu consultório depois de um susto. Tinha sentido falta de ar subindo a escada do seu prédio, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Os exames mostraram sinais iniciais de insuficiência cardíaca, o coração começando a perder força para bombear o sangue de forma adequada. É como uma bomba que vai perdendo potência. Na conversa sobre os hábitos dela, ela me contou que tinha largado o café 2 anos antes, porque um programa de televisão tinha dito que fazia mal ao coração. Tinha largado algo que ela amava, com base em informação desatualizada. Quando expliquei o que a ciência atual mostra sobre o café sem açúcar e o coração, ela ficou me olhando sem acreditar. Doutor, mas todo mundo me dizia para parar. E eu disse, Dona Nilsa, a ciência avançou muito. O que sabemos hoje é muito diferente do que se sabia 20 anos atrás. Em 2021, uma análise publicada na revista Circulation Heart Failure da American Heart Association usou inteligência artificial para analisar dados de 3 dos maiores e mais longos estudos cardiovasculares da história. O Framingham Heart Study, o Atherosclerosis Risk in Community Study e o Cardiovascular Health Study. Juntos, esses 3 estudos acompanharam mais de 21.000 adultos americanos por pelo menos 10 anos cada. E o resultado foi claro. Em todos os 3 estudos, o consumo de 1 ou mais xícaras de café com cafeína por dia foi associado a uma redução do risco de desenvolver insuficiência cardíaca a longo prazo, não apenas em um estudo, nos 3. Além disso, uma revisão sistemática publicada na revista Circulation em 2014, que reuniu dados de 36 estudos prospectivos com mais de 1 bilhão e 200 milhões de participantes, identificou uma relação em forma de U. O consumo moderado de café, em torno de 3 a 5 xícaras por dia, foi associado ao menor risco cardiovascular, com proteção tanto para infarto quanto para AVC e mortalidade por doenças do coração. A ingestão moderada de café amargo pode ser parte de um estilo de vida favorável para o coração. Não um milagre, não um remédio, uma peça no quebra-cabeça, mas uma peça que a ciência está mostrando ser importante. Agora, o que fazer na prática a partir de hoje? Isso é o que importa. Primeiro, se você toma café com açúcar, comece a reduzir de forma gradual. Não precisa tirar tudo de uma vez. O paladar não vai aceitar de imediato e você vai desistir antes de começar. Reduz meia colherinha por semana. Em um mês, você
está tomando café puro, sem nada, e vai se surpreender. O sabor real do café sem a máscara do açúcar é muito mais rico e complexo do que você imagina. Muitos dos meus pacientes me contam que depois de eliminar o açúcar, o café adoçado passou a parecer enjoativo. O paladar muda e para melhor. Segundo, prefira o café coado ou o café de cafeteira tradicional. Os estudos mostram que o café filtrado tem menor concentração de diterpenos, substâncias que em excesso podem elevar o colesterol. O cafezinho coado de sempre, o expresso, o café de cápsula, todos são boas opções. O café fervido em panela sem filtrar é o que concentra mais essas substâncias. Terceiro, não exagere na quantidade. De 3 a 5 xícaras por dia é a faixa que a maioria dos estudos mostra como favorável. Mais do que isso, pode causar insônia, ansiedade, palpitações, especialmente em pessoas mais sensíveis à cafeína. E a pessoa mais velha, que muitas vezes já tem o sono mais leve, precisa prestar atenção especial ao café depois das 3 da tarde. A cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas. A xícara das 4 da tarde ainda está ativa no seu organismo às 10 da noite. Quarto, se você tem arritmia conhecida, ansiedade grave, pressão muito elevada sem controle ou uma sensibilidade extrema à cafeína, a conversa com o seu médico sobre o café precisa acontecer antes de qualquer decisão. O que estou explicando aqui são as evidências para a maioria das pessoas, mas você é único e o seu cuidado tem que respeitar essa singularidade. Quinto, combine o café sem açúcar com outros hábitos saudáveis. O café não faz milagre sozinho. Funciona melhor como parte de um estilo de vida que inclui alimentação equilibrada, movimento regular, descanso adequado e acompanhamento médico. É uma peça importante, mas não a única. Quero fechar esse vídeo com algo que me parece genuinamente importante. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de café do mundo. O café está na nossa cultura, nos nossos ritmos, nas nossas conversas. Está no café da manhã com a família, no cafezinho que o vizinho traz quando vem visitar, na pausa que recarga no meio do dia. E me alegra poder te dizer, com base na ciência e não em suposição, que esse hábito, quando feito do jeito certo, sem açúcar e com moderação, pode ser um aliado genuíno da saúde cardiovascular de quem tem mais de 60 anos. Da próxima vez que preparar o seu café, você pode fazer isso com tranquilidade, sem culpa, sem aquele medo de será que estou fazendo mal ao meu coração? Pode tomar com a consciência de que está consumindo algo que a ciência mostra como benéfico, com uma condição: sem açúcar. Essa é a palavra que muda tudo: sem açúcar. Antes de fechar, te peço uma coisa. Você conhece alguém que parou de tomar café porque alguém disse que fazia mal e que sente falta desse momento, desse sabor, desse hábito que fazia parte da vida há décadas? Ou alguém que toma café com muito açúcar todos os dias, sem saber o que esse açúcar está fazendo nos vasos ao longo do tempo? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Uma informação como essa pode devolver algo que tiraram dela desnecessariamente. Ou pode ser o empurrão que faltava para uma mudança simples que vai proteger os vasos por anos. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Dá um like se o vídeo acrescentou algo. Me escreve nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Aqui a gente constrói uma comunidade onde a informação é honesta, prática e sempre pensada para quem tem mais de 60 anos. No próximo vídeo vou te revelar algo sobre os seus ossos. O que está destruindo a sua massa óssea em silêncio depois dos 60? Por que a osteoporose se chama a doença silenciosa? Por uma razão muito mais séria do que a maioria imagina. E atenção, existe um alimento que aparece em quase todas as mesas brasileiras que está roubando o cálcio dos seus ossos sem que ninguém perceba. No próximo vídeo eu te conto qual é. Sou a doutora Liora Montes. Tome o seu café amargo com calma e com prazer. Cuide da sua circulação, cuide do seu coração e cuide de quem você ama.